Elisa comenta com Genaro que Alessandro ainda sente amor por Rubi. Genaro responde que Heitor sempre teve consciência disso desde que começou a se relacionar com ela. Ele acrescenta que Rubi também continua presa a Alessandro e lembra que Heitor foi o primeiro a trair a confiança do amigo. Rosário entra no quarto e agradece a Alessandro por ter salvado sua filha. Ele admite que talvez fosse melhor não ter ido e Rosário questiona a razão. Alessandro explica que os dois discutiram no pier e no meio da briga Rubi perdeu o equilíbrio e caiu na água. Preocupada, Rosário pergunta o que pode acontecer se ela não reagir e Alessandro reforça que ela precisa despertar. Maribel chega ao hospital e conta a Elisa que desistiu da viagem porque está aflita com Alessandro. Elisa explica que ele também não viajou, já que Rubi sofreu uma lesão na cabeça e continua desacordada. Paco prepara um jantar especial para Lorena e a deixa encantada. Lola desabafa com Wilson, dizendo que algo grave deve ter ocorrido com Caetano. Ela pede para levar o telefone ao seu quarto, pois precisa entrar em contato com Cristina. Arthur diz a Maribel que não há mais nada a ser feito ali. Elisa o chama para conversar e Maribel aproveita para ir até Alessandro. Lola comenta com Cristina que Rubi continua igual, sem se importar com nada. Cristina diz que talvez seja melhor voltarem, já que o casamento está próximo. Lola tenta acalmá-la, garantindo que ela terá tempo para organizar o restante. Elisa afirma a Arthur que nunca aceitará Rubi como nora e insiste que Maribel seria a mulher ideal para Heitor. Arthur retruca que já não adianta mais e pede que ela pare de encher a cabeça de Maribel com essas ideias. Cristina pergunta o que está acontecendo, mas Lola disfarça dizendo que Caetano comprou uma lembrança bonita para ela. Desconfiada, Cristina pede para falar com ele, mas Lola afirma que ele não está e encerra a ligação, dizendo que as chamadas longas são muito caras. Alessandro conta a Maribel que se Rubi não despertar, pode entrar em coma. Maribel lamenta e afirma que apesar de tudo não deseja nenhum mal a ela, além de se entristecer ao vê-lo tão abalado. Alessandro confessa que acreditou que conseguiria esquecê-la, mas ao ver que Rubi corre risco de morrer, percebe o quanto ainda a ama. Sônia ouve tudo, sinaliza para que Maribel não diga nada e se retira. Maribel então aconselha Alessandro a refletir sobre o papel de Sônia em sua vida. Elisa avisa Genaro que Rubi não reage e diz estar aflita porque Heitor não aparece. Genaro responde que de certa forma isso é melhor, pois assim poderá conversar com Alessandro e dizer que ele não pode continuar ao lado de Rubi. Maribel consola Sônia e diz que lamenta que ela tenha escutado a conversa. Sônia admite que foi doloroso ouvir aquilo, mas reconhece que Alessandro sempre foi transparente. Ela afirma que os dois vêm de relacionamentos complicados, mas deseja prosseguir com ele, pois acredita no que sente e acha que ainda podem construir algo juntos. Rosário suplica a Deus que não leve Rubi e que permita que a filha tenha uma nova oportunidade de seguir por outro caminho. Alessandro diz a Sônia que não quer enganá-la e que se deu conta de que ainda pensa em Rubi, afirmando que não deseja fazê-la sofrer. Sônia lamenta não ter conseguido ajudá-lo a superar Rubi, agradece pela sinceridade, deseja a ele o melhor e vai embora chorando. Luiz comenta com Lilian que o pai destruiu a vida de ambos. Lilian afirma que Sofia não tem culpa pelos erros de Genaro, mas Luiz insiste que não pretende reatar com ela. Lilian o critica por estar bebendo. Marcos diz a Alessandro que foi positivo ele ter sido franco com Sônia. Já Sofia afirma que não acredita que ele tenha terminado com Sônia por causa de Rubi. Alessandro reconhece que ainda não deixou de amar Rubi. Ao notar o sofrimento de Luiz pela decepção com Genaro, Lilian pondera se deve revelar que Genaro não é seu pai biológico. Luiz expressa todo o ódio que sente por ele. Heitor invade o quarto de Rubi, tomado pela fúria, exigindo saber por que Alessandro estava com sua mulher. Alessandro assume a responsabilidade, dizendo que foi atrás dela e recebe um soco. Rosário intervém, gritando que Alessandro salvou a vida de Rubi. Heitor manda que ele se defenda e dá outro golpe, mas Alessandro permanece imóvel. Heitor ordena que ele desapareça dali e nunca mais procure Rubi ou o matará. Elisa tenta acalmá-lo, mas ele pede para ficar sozinho com Rubi. Diante dela, Heitor afirma que ela precisa melhorar e garante que Alessandro jamais voltará a se aproximar, dizendo que ela pertence somente a ele. Marcos aconselha Alessandro a ser prudente, mas ele afirma que ama Rubi e que ela também o ama. Marcos lembra que a situação com Vitória já está complicada e que causar um conflito na clínica só vai piorar tudo. Alessandro diz que ficará ali até que Rubi desperte. Lola acredita que Rosário tenha passado a noite na delegacia ao lado de Caetano.
Carla pergunta a Inácio se algo está acontecendo, pois às vezes se vê em um lugar e não sabe como chegou até ali. Sofia diz a Sônia que sente muito pelo término com seu irmão. Sônia agradece e afirma que apesar da dor, é grata a Alessandro por tê-la ajudado a sair da relação tóxica com Tiago. Mesmo assim, ela mantém a esperança de um dia voltar com Alessandro. Marcos informa a Alessandro que não há nada anormal na tomografia de Rubi, mas ela ainda não acordou. Desesperado, Alessandro corre para chegar ao CTI antes de Heitor. Carla sofre ao perceber que não é mais a mesma e implora para que Inácio nunca deixe. Sônia descobre por Gastão que Rubi havia marcado um passeio de iate com Tiago, mas não compareceu. Em seguida, Tiago aparece, manda Gastão se retirar e exige de Sônia explicações sobre ela ter ido ao escritório entregar documentos sem que ele estivesse lá. Sônia afirma que o relacionamento deles acabou, mas Tiago a assegura com violência, diz que só vão terminar quando ele decidir, a empurra para o chão e a beija à força. Lola visita Caetano e pergunta se Rosário e Rubi passaram a noite ali, porém Marcos conta que Rubi está internada após sofrer um acidente. No quarto de Rubi, Alessandro declara que ainda a ama e insiste para que ela reaja. Heitor entra furioso, querendo saber por que Alessandro continua perto dela. Nesse instante, Rubi desperta e chama meu amor, deixando os dois completamente perplexos. Depois de abusar de Sônia, Tiago afirma que agora sim o relacionamento deles chegou ao fim, deixando-a devastada. Rubi pergunta o que houve e Heitor diz que está tudo em ordem. Alessandro chama o médico responsável, que indica alguns testes. Ele pergunta o nome de Rubi e sua data de nascimento e depois quer saber para onde ela estava indo antes do acidente. Rubi, confusa, responde perguntando o que é acidente. Alessandro avisa Rosário que Rubi recuperou a consciência. Heitor pede para ela tentar se lembrar do ocorrido. Rubi diz que apesar de tentar, não consegue recordar nada e implora para que ele nunca mais a deixe sozinha. Alessandro conta a Elisa e Genaro que Rubi já acordou e está com Heitor. Elisa decide ir vê-la e Genaro pergunta se Alessandro não recebeu seu recado de que precisava conversar com ele. Rosário diz a Rubi que estava apavorada com a possibilidade de perdê-la. Elisa chega aliviada e afirma que ela e Genaro já podem voltar para a capital. Pois chama Heitor para acertar a conta e se despedir do padrinho. Genaro comenta com Alessandro que sabe que ele estava com Rubi no momento do acidente e afirma que independentemente de ela estar com Heitor por interesse ou não, Alessandro precisa parar de se envolver. Alessandro responde que Heitor não honrou a amizade que existia entre eles. Genaro diz que Heitor tem uma devoção quase cega por Rubi e que se Alessandro continuar por perto, algo grave pode acontecer. Alessandro retruca dizendo que não será responsabilidade sua. Lola diz que cada um colhe o que planta e afirma que Rubi ficará de cama sem poder aproveitar nada do que possui. Caetano pede que ela pense no sofrimento de Rosário. Marcos explica a Caetano que o advogado já entrou com o pedido de apelação e Caetano pergunta quando poderá sair. Marcos diz que existe chance, mas poderá levar uns 15 dias e Lola reclama que isso vai atrapalhar o casamento. Rosário conta a Rubi que pediu a Alessandro para procurá-la para impedi-la de cometer o erro de se encontrar com Tiago. Alessandro aparece e diz que precisa conversar com ela. Rosário pede que ele evite criar novos conflitos com Heitor e Alessandro diz que ela não precisa se preocupar. Ele pergunta a Rubi se trocar o amor dos dois por riqueza realmente lhe trouxe alegria e lembra que ela repetiu que o ama. Rubi afirma que também queria beijá-lo, mas ele a afastou. Alessandro, indignado, a chama de falsa e percebe que ela não sofreu perda de memória, apenas simulou. Rubi admite que não ia causar um problema com Heitor por conta disso. Tiago liga para Heitor, querendo saber quando ele volta para Cancún. Heitor revela que já está na cidade porque Rubi sofreu um acidente no pier e Tiago conclui que foi por isso que ela não apareceu para encontrá-lo. Alessandro afirma a Rubi que ela continua sendo a mesma mulher enganadora e calculista de sempre. Rubi questiona porque colocaria tudo em risco se ao lado dele não teria nada a ganhar. Alessandro decide ir embora, mas Rubi declara que o ama. Ele pergunta do que adianta esse sentimento se ela tem amantes mesmo sendo casada e afirma que deseja um casamento verdadeiro. Rubi diz que o que existe entre eles é intenso, confessa que pensa nele todos os dias e admite que não quer sentir isso, mas o ama. Alessandro quer saber por que ela disse tudo isso se não pretende mudar. Rubi admite que trava uma batalha interna com seus próprios sentimentos e ele desabafa que o mais doloroso é saber que ela o ama, mas nunca deixará Heitor. Rubi diz que mesmo o amando profundamente não pode abandonar Heitor. Alessandro então pede que ela o deixe em paz.
Rosário agradece a Alessandro por ter ocultado a verdade de Heitor, mesmo que isso signifique preservar aquele casamento. Alessandro garante que jamais usaria essa situação para separá-los. Rosário pede perdão, pois no desespero de mãe, tentando ajudar Rubi, não percebeu o quanto o estava machucando. Ela deseja que Alessandro seja feliz ao lado de outra pessoa, mas ele revela que esse relacionamento já chegou ao fim. Sônia decide partir. Heitor comenta com Elisa e Genaro que mais tarde encontrará Tiago e que o arquiteto Teles está a caminho. Elisa provoca perguntando se o arquiteto vai assumir o projeto que o filho de Genaro abandonou. Heitor afirma que o essencial agora é manter o contrato e anuncia que vai investir seu próprio dinheiro na construtora. Genaro discorda, mas Heitor se sente responsável pela vingança de Arthur. Maribel conta a Magda que enfrentou Rubi, devolveu as joias a Heitor e que Rubi a viu beijá-lo. Magda pergunta se Maribel pretende reconquistar o amor de Heitor, mas ela responde que isso faz parte do passado porque agora enxerga Heitor de outra maneira. Magda afirma que Maribel merece ser feliz, enquanto a víbora da Rubi merece tudo de ruim. Maribel comenta que Rubi sofreu um acidente e que Heitor está abalado. Sofia conta a Alessandro que conversou com Sônia e que apesar da tristeza ela está contente por tê-lo conhecido. Alessandro admite que Sônia foi um alívio em sua vida, mas não pode oferecer a ela o compromisso que merece. Lola chega ao hospital e diz a Rosário que é melhor voltarem para casa para apoiar Cristina, já que a situação de Caetano é grave e talvez ela nem consiga se casar. Cristina sente uma vertigem e é amparada por Paco. Margarida questiona se ela não estaria grávida. Paco repreende Dona Margarida pelo comentário. Heitor revela a Rubi que Alessandro confessou tê-la procurado e que ainda ama. Rubi garante que jamais farei algo para feri-lo. Heitor afirma que tem enfrentado todos por ela, mas que nunca perdoaria se descobrisse que ela tem alguma coisa com Alessandro. Rubi continua fingindo que não se recorda do acidente, mas insiste que o ama. Heitor pergunta se é verdade que ela ainda sente algo por Alessandro e Rubi garante que seu único amor é ele. Heitor diz que quer lhe oferecer tudo, mas exige que ela permaneça sempre ao seu lado. Belmiro comenta com Isidro que ele é quem deveria estar conduzindo a pesquisa. Marcos assegura a Vitória que Alessandro não aprovou o produto com defeito e garante que revisou pessoalmente a ordem de compra. Vitória aconselha Marcos a não encobrir Alessandro, alertando que isso pode colocar sua carreira em risco. Marcos questiona como poderá continuar trabalhando com ela se não tem sua confiança. Elisa e Genaro chegam em casa e ela decide se instalar no quarto de hóspedes. Genaro afirma a Elisa que eles não precisam perder a convivência respeitosa que sempre tiveram, mas ela responde perguntando se ele realmente espera que ela mantenha qualquer carinho, sabendo que em vez de trabalhar ele procurava outra mulher. Ela deixa claro que o afeto entre eles já se esgotou. Rosário diz a Rubi que ela não é digna do amor de Heitor e nem do de Alessandro e recomenda que ela se concentre no casamento. Bia admite que tentou se apaixonar por Heitor, mas não consegue apagar Alessandro da memória. Rosário conta que Alessandro estava devastado e cuidou dela até Heitor chegar. Impressionada, Rubi pergunta se isso é verdade e Rosário revela que por causa dela, Alessandro terminou o namoro. Mesmo assim, garante que, embora solteiro, Alessandro já não pertence ao mundo de Rubi há muito tempo. Rubi assegura que o amará para sempre e Rosário pede que, se isso for real, ela o deixe seguir sua vida. Paco insiste em levar Cristina ao médico, mas ela confessa que está grávida. Caetano pede a Rosário que esclareça tudo a Cristina e deixa uma carta para ela. Rosário pede que Caetano não perca a esperança, pois sabe que ele é inocente. Heitor comenta com Tiago que Rubi está em casa se recuperando do acidente. Tiago diz que fica satisfeito e celebra a parceria deles. Alessandro exige que Isidro revele o nome do perito que avaliou os documentos e acusa Belmiro de ter cometido a fraude. Isidro afirma que encontrarão uma forma de cancelar o diploma de Alessandro. Tiago garante a Heitor que manterá o contrato com a construtora de Genaro, mas diz que não aprovou o abandono do projeto por Luiz e solicita que o novo arquiteto seja atualizado com todas as informações. Elisa se irrita com a visita de Lilian, mas Lilian explica que foi até ali a pedido de Genaro. Bi pensa nas palavras de Alessandro quando Tiago chega e a beija.